1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Querido, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, porque a partir mesmo da leitura, Deus já começa a falar conosco. E espero que nessa noite Ele fale com você. Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias aflições por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu te quero convidar a dedicar a tua atenção na palavra de Deus, pela primazia que Ele nos dá de ouvi-lo nessa noite. Imagino que muitas pessoas queriam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas elas não podem ouvi-la. Algumas nesse mesmo instante se encontram acamados nos hospitais, sem uma gotinha de esperança, perdidos, entregues ao assombro do desconhecido. Algumas não podem ouvir a palavra de Deus, porque não estão mais entre nós, partiram. Mas hoje mesmo, nesse instante, eu e vocês, os que estão aqui no templo e aos que nos acompanham em casa, podem ouvir a palavra de Deus. Como não dedicar atenção à boa notícia de Deus? Vamos orar. E o meu desejo é que a palavra de Deus nessa noite não fique apenas nos ouvidos, mas que desça ao coração, que encontre a nossa alma, que atravesse as zonas mais obscuras do nosso ser e transforme para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua palavra nessa noite. Já cantamos louvores direcionados ao Senhor, mas agora nós queremos colocar os nossos corações de joelhos diante da Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que é vida, essa palavra que nos joga no pó, para que do pó nós possamos renascer em novos seres para a glória do Teu nome. Fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Permita com que cada um de nós, a partir dessa palavra, encontre a luz de Jesus Cristo. Permita com que cada um de nós, a partir dessa palavra, possa vislumbrar a obra de Deus na história da humanidade. Nos encontramos em uma situação extremamente complicada, decorrente da pandemia. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Tenha misericórdia e compaixão do Teu povo. Queremos ouvir a Tua palavra, porque nós a desejamos. Queremos ouvir a Tua palavra,
porque nós amamos, e só podemos amar a Tua palavra quando nós a ouvimos. Por isso, eis-nos aqui, fale conosco, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos no Senhor, quero chamá-los a atenção sobre a viva esperança. Há muitas propostas com relação a esse tema, a esse assunto. Não apenas na igreja, mas fora da igreja também. Muitas falas, muitas sugestões sobre a esperança. Especialistas têm trazido propostas com relação a esse tema. Por exemplo, um psicólogo norte-americano chamado Snyder escreve um livro, The Psychology of the Hope, a psicologia da esperança. E nesse livro, ele vai dizer que a relevância da esperança está no contexto do fazer, na capacidade de agir e de atingir os objetivos. É bem verdade que na mentalidade popular se enxerga a esperança como um mero otimismo, um otimismo a um resultado positivo. E é por isso que se afirma que a esperança é a última a morrer. Ou seja, ela deveria lutar até o seu último suspiro. Mas a pergunta que nós queremos fazer: até que ponto essas formulações nos garantem segurança? Será que nós podemos confiar nessas formulações? Será que nós podemos ter segurança nessas informações que são passadas afora sobre esse tema, sobre a esperança? Nós estamos vivendo momentos muito delicados na história de toda a humanidade. Momentos extremamente confusos, ao mesmo tempo assombrosos, por causa da pandemia da Covid-19. Quantas pessoas foram afetadas? Quantas pessoas foram dizimadas pela pandemia? Os danos são realmente assustadores, principalmente os danos imateriais. A humanidade, de forma geral, geme e chora. E as perguntas que não devemos deixar de fazer são: diante de um mundo tão assustado, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Essa é a pergunta que eu carrego comigo mesmo diariamente. Diante de pessoas que se encontram extremamente aflitas, perdidas, sem direção, sem solução, o que Deus espera de mim? O que Deus espera dos seus filhos, do seu povo? Em meio ao caos, qual é o primeiro elemento que a visão da igreja deve atingir? Imagino que de alguma forma você se deparou com alguém que se encontra sem esperança, alguém ansioso, alguém que se encontra na mais profunda angústia e tristeza, alguém que havia sido afetado pela pandemia. Ou talvez você esteja de alguma forma também enfrentando isso. O que Deus quer nos mostrar com tantas lágrimas já derramadas? O que é? Será que Deus quer nos mostrar algo através das lágrimas que nós jamais veríamos com os olhos secos? O que é que Ele quer nos mostrar? Nosso objetivo nessa reflexão é buscarmos entender, a partir das Escrituras, a natureza da esperança viva. Qual é a sua relação com a fé? E quais as suas implicações no cotidiano de cristão, na nossa jornada diária, no nosso dia a dia? Vamos analisar, versículo por versículo, essa porção de texto que nós acabamos de ler. A primeira constatação que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o apóstolo Pedro, ele começa com uma bendição.
ele começa bendizendo a Deus. O versículo 13 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. A bendição é o ato de expressar alegremente, em cânticos ou em palavras, aquilo que Deus fez e continua fazendo. É falar bem dos feitos de Deus. É falar bem daquilo que Deus tem feito. E para que nós possamos falar bem do que Deus tem feito, é necessário termos a capacidade de vislumbrar a ação de Deus na história. E para você ver o que Deus está fazendo, você precisa parar um pouco. Precisa parar um pouco. E dedicar atenção a Ele. E veremos imediatamente o que Ele está fazendo. Essa alusão de Pedro é recorrente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículo 3, por exemplo, Paulo expressa sua bendição a Deus pelos benefícios da salvação, por aquilo que Deus fez. E quando a gente olha para Salmo 144, versículo 1, o salmista expressa também a sua bendição, porque Deus o sustenta na guerra, ou seja, ele atribui toda a sua força a Deus na guerra. A bendição está inteiramente ligada à atividade de Deus, à criatividade de Deus, ao que Ele fez e continua fazendo. Então nós olhamos, nós vemos e glorificamos a Ele com alegria, com entusiasmo, por aquilo que Ele tem feito no meio do seu povo. As Escrituras mostram que Deus é bendito por toda a eternidade. Por quê? Porque toda a sua ação é sempre bem sucedida. Portanto, devemos falar bem dele em todas as circunstâncias. Essa bendição está inteiramente ligada à sua ação criativa na história. E essa consciência, meus irmãos, é muito importante quando nós falamos sobre a esperança. É muito importante quando a gente fala sobre a esperança. Afinal, como nós poderíamos ter esperança se não houvesse um Deus que estivesse trabalhando? A esperança só faz sentido porque nós temos a firme certeza e a garantia de que o Senhor dos exércitos, o soberano, está trabalhando na história da humanidade. Então nós podemos ter a esperança. A esperança não está meramente ligada à nossa criatividade, a nossa capacidade de agir e de atingir os objetivos, como por exemplo Snyder sugere. Mas a nossa esperança está segura na ação criativa e benevolente de Deus. Pedro vai chamar a atenção dos seus leitores, e esse é o primeiro aspecto importante para adentrar na temática da esperança. Vislumbre, seja capaz de ver que Deus está trabalhando. Eu estava assistindo uma série da Netflix, e em um dos momentos bem interessantes, uma cena que me marcou, me chamou bastante atenção, foi da conversa de uma menina de 11 anos com o seu tio. O tio amava carros velozes, carros esportivos. Essa era a sua paixão. Ele amava a velocidade. A sobrinha pergunta: tio, por que você ama tanto esses carros velozes? Tio fala: eu não consigo entrar na estrada sem velocidade. Eu amo a velocidade. E a menina então replica perguntando: será que com tanta velocidade na estrada, você não perde a oportunidade de ver como a paisagem é linda, como a paisagem é bela? Isso não tira de você a oportunidade de vislumbrar a jornada, a beleza da jornada? Isso me chamou muita atenção, porque nós vivemos numa jornada extremamente frenética. A vida é muito corrida para tudo. E quando nós nos entregamos à freneticidade da vida, nós perdemos a capacidade de vislumbrar o que Deus está fazendo.
E se nós perdemos a capacidade de ver o que Deus está fazendo, é impossível a gente bendizer a Ele. Bendizemos ao Senhor, porque nós vemos a sua ação criativa na nossa história. E o meu desejo nessa noite é que você, apesar de qualquer circunstância, você consiga ver que a ação criativa de Deus na tua vida é bem-sucedida. A segunda constatação que nós vamos enxergar aqui, ainda no versículo 3, é que depois de Pedro bendizer ao Senhor, ele então vai dar a razão de sua bendição. Por que então eu tenho de bendizer a Deus? Por aquilo que Ele fez. O que Deus fez? Ele diz: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nessa expressão, o texto está indicando uma subordinação. Ele vai incluir aqui a preposição para. Nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, ele aponta para uma direção. Fomos regenerados para um lugar, para uma direção. Que lugar seria essa? Que direção então o texto está nos apontando? A viva esperança. Fomos regenerados para uma viva esperança. Fomos estabelecidos numa viva esperança. Significa que ao sermos regenerados, nós fomos adequadamente incluídos numa viva esperança. Será que você pode dizer nessa noite que de fato você foi incluído numa viva esperança? Será que nós teríamos a capacidade de reconhecer isso e vislumbrarmos essa realidade tão maravilhosa? Só o fato de estarmos aqui, nós podemos de fato celebrar ao Senhor. Muito mais do que apenas usar as palavras, mas colocar o nosso coração de joelhos diante do vislumbre de Deus. Em terceiro lugar, depois dele dar a razão dessa bendição, ele vai então mostrar um pouco mais sobre essa esperança. Ele qualifica essa esperança como viva. Não é qualquer esperança, não. É uma esperança viva. Não é uma esperança morta, mas é uma esperança que está viva. O seu horizonte é Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: fomos regenerados para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é o horizonte da nossa esperança. Ela só pode ser viva por causa dos méritos de Jesus na cruz. Por isso aqui me mostra claramente que a perspectiva popular da esperança como a última que morre não é compatível com essa esperança que o apóstolo Pedro está sugerindo para a gente. A nossa esperança não é mais a última a morrer. Ela já vive, porque Jesus é a nossa esperança. Se Jesus é a minha esperança, ela não vai ser mais a primeira nem a última a morrer. Ela é para a eternidade. Se ela é para a eternidade, isso significa que a nossa esperança atravessa essa realidade temporária. Ela não é uma esperança limitada. Ela não é uma esperança que depende do meu esforço, mas é uma esperança inteiramente ligada ao caráter de Deus. Por isso, é uma esperança com um horizonte eterno. Você tem a esperança com o horizonte eterno, meu querido. Jesus é a nossa esperança. Alegre-se a Ele, levante-se, louve a Ele com alegria e satisfação. Bendiga o seu nome. Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Jesus é a nossa esperança. Eu estava vindo para cá e essa era a expressão do meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus feitos. Obrigado porque o Senhor é a esperança. E essa esperança não está morta, está viva. Pedro indica aos seus ouvintes que essa esperança tem suas raízes na cruz. A minha, a tua, a nossa esperança está plantada na cruz. E suas raízes operam para a eternidade.
Se a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa esperança, isso significa que a nossa esperança é apontada para o horizonte da eternidade, para o futuro glorioso. Por isso é uma esperança bem-sucedida. Aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que têm a esperança medida a sua ação criativa, a ação própria, serão frustrados. Mas para aqueles que têm a esperança em Cristo, essa esperança será bem-sucedida, porque a obra de Cristo na cruz é uma obra inteiramente bem-sucedida. Isso significa que tudo a nosso respeito, tanto ao que somos e quanto ao que fazemos, tem que contar com o horizonte da eternidade. Não importa a tua idade, seja o mais adolescente ao mais adulto aqui nessa sala. Tudo que você for fazer precisa contar com o horizonte da eternidade. Alguém uma vez perguntou para mim qual é uma das maiores experiências que eu tive que eu poderia agradecer a Deus. Eu disse para ele, foi o privilégio que Deus me deu quando eu era muito jovem ainda, adolescente. Ele abriu os meus olhos para que eu pudesse ver aquilo que Ele queria de mim. E a partir daquele momento, tudo que eu planejava a respeito da minha vida, contava com isso, com a realidade eterna, e não meramente presente, atemporária. Desde muito cedo, eu pude receber o chamado para servir a Ele, e eu glorifico a Deus por Ele me ter dado a primazia de conseguir ver isso, porque na minha juventude mesmo, eu já posso louvar a Ele e entregar tudo de mim. Um menino que nunca saiu antes da sombra dos seus pais, foi para uma terra longínqua por causa do chamado de Deus. Onde Deus está te direcionando? Você tem medo? Está preocupado? Olhe para a esperança em Jesus. Este é o grande horizonte. Veja o que Deus está fazendo e continue observando. Não perde de vista o que Ele continuará fazendo. Quarta constatação do texto é a natureza da esperança. Ele diz que é uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É por meio da ressurreição de Jesus que brota a tranquila certeza de que toda ação de Deus na minha e na tua vida é bem-sucedida. Nesse primeiro momento, o apóstolo Pedro já estabelece a sentença de sua mensagem. Aqui é o centro. Segundo as suas misericórdias, fomos regenerados para uma viva esperança. No versículo 4, para uma herança que não caduca, não expira, não se contamina, mas reservada nos céus. Queridos, nós fomos plantados numa esperança cuja a herança jamais poderá perecer, não perde o seu valor eterno. Na segunda parte, eu quero te chamar a atenção então da relação entre a fé e a esperança. Aqui ele vai começar a dar ênfase na segurança em Deus, na proteção do Senhor. O versículo 5 ao versículo 7. Ele vai mostrar que em Deus nós temos a tranquila certeza da segurança. Em Deus nós estamos seguros. Fomos agasalhados pelo poder de Deus, de modo que ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Evangelho de João 10, 29 vai nos falar sobre isso. Jesus vai consolar os seus discípulos e dizer: meu Pai é maior que todos, ninguém poderá arrancá-los das mãos de meu Pai. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. E este é um grande motivo para exultar, mesmo no ambiente de sofrimento, mesmo no ambiente conturbado, estamos seguros nele. E essa segurança não é meramente sobre a vida temporária, mas é sobre a vida vindoura, na eternidade. Estamos seguros, Ele nos guarda, Ele nos protege, dependemos dEle para existir. Somos insuficientes, no sentido de que tudo a respeito de nós precisa da mão poderosa de Deus.
E essa insuficiência não é uma coisa ruim, não. É uma coisa boa. Existe beleza em depender de Deus. Existe graça em depender de Deus. Existe maravilha em depender de Deus. Eu prefiro ser insuficiente a depender dEle, do que ser um lunático que anda e acha que toma conta de sua vida, que acha que pode aumentar alguns segundos de sua vida. Não. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Dependemos dEle para tudo. Por isso, se eu sou insuficiente e preciso de Deus constantemente, isso é a marca da beleza de Deus em nós. Porque as criaturas foram feitas para depender do seu Criador. E se nós dependemos dele, seja feita a tua vontade. E eu imagino que cada um de nós aqui, em algum momento na vida, já tenha experimentado o cuidado de Deus. Então quando Pedro vai falar, louvem ao Senhor, exultem a Ele, mesmo na aflição. Pedro não está ignorando as aflições, como se fosse um mero sentimentozinho, uma mera tristeza. Por outro lado, Pedro não vai incentivá-los a se entregarem ao caos, mergulhados na amargura, não. Ponto central do apóstolo Pedro aqui é que eles devem sofrer, sim, mas, aqui entra um detalhe, não como pessoas sem esperança. O maior assombro não é apenas aqueles que sofrem, mas aqueles que sofrem sem esperança. Existe uma grande diferença sofrer, mas com a esperança no Senhor, sofrer sem esperança. O maior assombro, eu garanto a vocês, é aquele assombro de pessoas que sofrem sem a esperança. Deus, em sua bondade, Ele inclui a alegria em nossa jornada, mas ao mesmo tempo Ele não exclui as aflições. Afinal, como saberíamos que Ele é Pai de todas as consolações? Ele é Pai de todas as consolações porque Ele provou todas as aflições. Ele sabe. Ele permite que os seus passem por aflições temporárias. E é assim que a nossa fé cresce em louvor, porque ela repousa na grande expectativa da esperança do porvir. Por isso, não é uma fé sem esperança, mas é uma fé com a esperança. Não pode haver esperança sem fé, nem fé sem esperança. Ambos caminham de mãos dadas, se encontram em uma relação matrimonial, de modo que divorciá-los é a sentença de morte de ambos. A esperança e a fé no poder de Deus estão inseridos na cruz, e é da cruz onde brota essa tranquila certeza de um futuro glorioso, onde todos nós seremos bem recebidos pelo Pai, bem recepcionados. A maior e a mais importante recepção é aquela que Deus faz com as suas próprias mãos, ao nos agasalhar no seu abraço de amor. Essa é a maior recepção, quando você experimenta o agasalho de Deus. Imagina um frio desse dentro de casa. Agora imagina um frio desse fora de casa. E para gente que ainda é magro, misericórdia. É muito frio. Mas na frieza da vida, das tempestades, por meio da graça do Senhor, Ele nos abraça. E nos sentimos agasalhados pelo seu amor, pelo seu cuidado. E isso só podemos ter mediante a esperança nele, a confiança nele. Por meio da esperança, os cristãos são motivados a elevarem os seus objetivos à luz de um futuro glorioso. Eu gosto muito da fala do Dr. Shedd. Vocês devem conhecer o Dr. Shedd, que está na glória do Pai. Ele diz que a esperança é a realização do futuro numa prévia certeza que invade o presente. Você crê, confia no futuro glorioso de Deus, mas essa crença, ela invade o seu presente, ele invade a sua jornada, ele invade a sua vida.
Sabe quando você assiste um filme, uma série, e a cena é tão impactante que você esquece que você está ali, você se sente parte do filme. Você acha que você também está lá no filme, está acontecendo de verdade. Você começa a chorar, você chora junto com a pessoa que está chorando, dando até a sensação de querer abraçar. A gente se sente tão parte da cena que a gente esquece que é TV, é uma cena, é tudo um teatro. A esperança no Senhor deve invadir a nossa realidade presente da mesma maneira, de modo que a nossa jornada é totalmente afetada pela esperança viva no Senhor. Por meio da esperança, os cristãos são equipados com as asas para a vida vindoura. Porém, essas asas são colocadas na prova aqui na terra, para aprendermos a usá-las em ambiente hostil, em ambiente tão difícil. A esperança no Senhor nos proporciona asas, mas essas asas são colocadas à prova. A gente precisa aprender a voar. A gente só vai conseguir voar na presença do Espírito Santo, junto com Ele, vislumbrando a realidade presente e vendo que Deus é bom. Toda a sua ação na história da humanidade é criativa. Se você fizer um mapeamento de tua história, você vai perceber como Deus é criativo na tua história, na tua vida, na tua família. Cada detalhe não pode ser perdido. Veja o cuidado de Deus, até em mínimos detalhes. Às vezes nós queremos ver aquele agir de Deus extraordinário, porque a gente só gosta do extraordinário. E esquecemos a beleza da simplicidade. Deus também age na simplicidade. E a gente só vai poder perceber em mínimos detalhes. Os detalhes pequenos. Quando você senta na mesa para comer junto com a família. Esse é um milagre de Deus. Porque várias famílias estão separadas. Algumas tentando se matar. Mas você pode estar com a tua família. Você pode abraçá-las. Você pode beijá-las. Você pode dar as mãos. Esse é um detalhe incrível da criatividade de Deus. Não é nossa, é dele. É por causa dele. É por causa dos méritos de Jesus. É por causa do que ele fez. Não é por causa de nós, mas é por causa dele. Então veja a ação criativa de Deus na sua vida. A tua vinda para cá e a ação criativa de Deus na tua vida, porque Ele nos trouxe aqui e nos levará em paz. A esperança que nasce da cruz suaviza as nossas aflições, com doce e perfeito descanso, na certeza de que a ação de Deus em minha vida é bem sucedida. Eu termino dizendo que não nos restam dúvidas de que a esperança em Cristo Jesus é o nosso benefício oficial. A esperança em Jesus é o benefício oficial da igreja. Portanto, o Evangelho de Cristo é também a notícia da esperança. Cristo é o centro, é o conteúdo e é o foco da nossa esperança. No começo eu perguntei: será que num ambiente tão caótico, tão difícil, há coisas que Deus quer nos mostrar com os olhos cheios de lágrimas, que jamais veríamos com os olhos secos? Talvez a esperança seja algo que você precisa ver, mesmo quando as lágrimas invadem os seus rostos. Porque quando está tudo bem, a gente esquece disso. Quando os teus olhos estão secos, a gente nem faz questão. Mas talvez com as lágrimas, Deus quer que você veja a esperança nele. Louvado seja aquele que criou o universo, os céus e terra. Aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança.
aquele que marcou a história da humanidade, ao entrar no curso da humanidade, aquele que deixou de ser abstrato, desencarnado, para se tornar real, presente, encarnado e sentar do nosso lado, dar os passos que nós damos, dormir como a gente dorme, se cobrir com cobertor. Jesus de Nazaré, o Emanuel, o Deus em nossa companhia. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a majestade, para a glória do seu nome. Amém.